gon' do this. Neste final de tarde, quem me recebe aqui é Bruno Laurino, que é gerente comercial da BKO e veio para me contar, eu vim para você me contar grandes novidades do mercado imobiliário, um produto que mesmo antes de ser lançado oficialmente já mexeu com o mercado e com números muito positivos. Estamos falando do BKO Wave, um prédio residencial, mais um que a BKO lança em Rio Preto. Me conta dessa novidade. Sim, Fred, é o segundo empreendimento. O primeiro, nosso empreendimento é um empreendimento comercial. E agora, nesse momento, nós estamos iniciando a comercialização do Wave, do BKO Wave, né? É uma linha de produtos, o Wave, dentro da BKO. Nós temos algumas linhas de produtos. É um projeto que fica no quintal do shopping Iguatemi. É um projeto que tem todos os diferenciais em termos de tecnologia, sustentabilidade. O sistema construtivo é em alvenaria convencional. Nós temos janelas maiores do que o convencional, portas maiores. Então, assim, a BKO tem um conceito muito interessante para a cidade. É um conceito novo, muitos itens que os empreendimentos aqui da cidade não estão acostumados as empreendedoras não fazem muita coisa nesse sentido. Existem alguns empreendimentos similares, mas é um empreendimento do Aflalo Gasperini, que é um escritório bem conceituado também de São Paulo. A arquitetura toda de interiores, design de interiores, todo da Fernanda Marques também, fez a área comum, ela fez o nosso decorado também aqui, que está maravilhoso. Nós estamos aqui nesse lounge mesmo, no stand comercial, que tem a maquete em que o consumidor consegue enxergar bem o empreendimento, mas ali tem o apartamento decorado. São várias plantas, mas entrando ali, ele consegue ver todos esses diferenciais que você acabou de citar. Sim, nós temos o apartamento decorado de 70 metros quadrados, onde são 2 dormitórios, são 2 banheiros, uma suíte. Ele consegue ter uma visão do que ainda está por vir, né? As obras estão previstas para iniciar agora em maio, e aí mais para frente a pessoa consegue ver o prédio pronto. Mas como essa fase é a fase de lançamento, de pré-lançamento, as pessoas precisam tentar materializar. Então, assim, ficou perfeito, está maravilhoso. Ficou bem moderno, bem bacana, ficou leve também. A Fernanda trouxe um negócio bem leve, um conceito leve de decoração. E a pessoa vem aqui, a gente consegue demonstrar, porque muitas vezes, se você não tem o decorado, a pessoa não consegue enxergar o que ela consegue colocar dentro, né? Por serem apartamentos mais compactos, ela consegue ter uma dimensão, uma visão do que ela consegue fazer. E modéstia à parte, está muito bacana, muito bacana. O apartamento realmente dispensa apresentações, as imagens comprovam, mas a parte de baixo, que claro, essa não está construída ainda, a área também é para que esse morador também tenha excelentes experiências, não só no apartamento, mas embaixo também, né? Sim, a área de lazer está maravilhosa. Tem um salão de festas, que devem caber entre 80 e 100 pessoas, integrado com uma churrasqueira, que na verdade é um espaço gourmet que eu chamei... Para fazer a festa, então. Para fazer a festa, com certeza. E tem uma academia muito top, que vocês devem ver nas imagens aí. Uma academia bem bacana, completa, a pessoa consegue treinar. Nós entregamos com 2 bicicletas elétricas, entregamos o empreendimento todinho equipado, decorado, com 2 televisores, com ar-condicionado, biometria nas áreas comuns, não tem aquela coisa de ter que pegar a chave. Então, assim, o acesso às áreas comuns são já tecnológicos. Tem uma brinquedoteca bem bacana também, integrado para a mãe poder, de repente, estar ali correndo e poder ver o filho brincando. Está bem completo. E uma piscina com raia, com 2 raias de 25 metros, semiolímpica. Olha só, então aqui a gente está no estande comercial, o consumidor pode vir aqui, visitar o apartamento decorado e aqui mesmo já abrir as tratativas de negociação. Eu imagino que deva ser bem suave, porque antes mesmo de um lançamento oficial, você estava me contando que já venderam mais de 40 unidades, o que é um número bem expressivo. Com certeza. O empreendimento está numa localização e ele exige um pouco mais em termos de atributos, o qual as pessoas às vezes falam preço por metro quadrado, né? Nós aqui costumamos a dizer que nós vendemos valor.
Então, é um empreendimento diferenciado, com muitos itens, aquecimento central, não depende de chuveiro elétrico, não depende de gás de passagem, ou seja, o empreendimento tem características muito interessantes para investidores também, e o momento é agora, o momento de comprar é sempre na pré-venda, porque depois a gente começa a subir obra, essa região está valorizando muito, a incorporadora tem sido bem flexível em relação às negociações, e ainda assim, por ter esse conceito diferenciado, por ser um empreendimento que tem diversos itens riquíssimos em termos de qualidade, as pessoas às vezes ficam comparando. Então, assim, não dá para comparar. Em outras palavras, é realmente um projeto assertivo, ou seja, por que vendeu tanto? Porque além de ter todos esses diferenciais, alguns que Rio Preto ainda não vê na construção civil e que vocês trazem das capitais, o preço é excelente. Não é nada, não estamos falando de milhões, né? Não, nós temos unidades duplex que são como se fossem duas, né? Porque que acabam saindo um pouquinho mais caras, né? O apartamento tipo de 70 metros, de 48 metros, eles possuem valores nominais menores do que o duplex. Então, são apartamentos que são acessíveis em relação à renda. Por exemplo, se você tem um rendimento na faixa de 12 mil a 15 mil, você já consegue comprar um apartamento de 70 metros e um de 48 metros, renda familiar na faixa de 8 a 10 mil reais. Então, é um empreendimento, sim, para uma classe social que busca estar em locais mais sofisticados, em locais mais que têm probabilidade de valorização, né, próximo a shoppings, a complexos. E é um empreendimento que veio assim, hoje nós estamos sozinhos em termos de tipologias. E não tem muito mais espaço para construir aqui em volta. Então, o interessante é que as pessoas venham já, porque lá na frente... A hora é agora, para a gente encerrar esse bate-papo e dar um giro por aqui, mostrar para vocês o apartamento decorado e tudo mais. Esses mais de 40 apartamentos vendidos, você conseguiria traçar o perfil? Quem é que está comprando? Quem quer ganhar dinheiro e não vai morar aqui? O investidor, assim chamado? Ou esse consumidor final que vem para um lugar estratégico, num prédio novíssimo? Eu te diria que eu tenho 20% moradores por enquanto, porque nesse começo geralmente começam a vir as pessoas que querem investir para alugar. Já que você deu o gancho, eu vou falar, eu não ia falar, mas nós temos na nossa convenção de condomínio prevista alocação de curta temporada, né? Então, essa alocação de curta temporada que veio através do Airbnb, através de outras plataformas, nós podemos fazer aqui. O que nos dá uma liberdade muito grande obviamente, de selecionar esse público, porque as plataformas fazem essa administração e tudo mais, de também vender bastante para o público investidor. Que o rendimento do Airbnb, ou o rendimento da alocação de curta temporada, ela é bem maior do que a alocação de 30 meses. E fica então o convite para você vir conhecer e provavelmente se apaixonar pelo BKO Wave, aqui na Avenida JK, número 5000. Muito obrigado pelo convite, voltaremos. Gonna do this. Mês das Mães no Rio Preto Shopping. As mais variadas opções de presentes de marcas consagradas. E você pode ganhar um Nissan Kicks 0 km. Participe! Mês das Mães no Rio Preto Shopping. Evoluir é morar na melhor localização da cidade. É fazer o melhor investimento. É viver ao lado do Shopping Iguatemi. Conheça o BKO Wave São José do Rio Preto. Apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios. BKO Wave São José do Rio Preto. A evolução em todos os sentidos.
Mês das Mães no Rio Preto Shopping. As mais variadas opções de presentes de marcas consagradas. E você pode ganhar um Nissan Kicks 0 km. Participe! Mês das Mães no Rio Preto Shopping. Programa Frederico Teber. Oferecimento Rio Preto Shopping Center. Unilago. Jornal Gazeta de Rio Preto.